resultado da fé. Aí eu faço uma pergunta básica antes da leitura do texto: em quais circunstâncias você está disposto a adorar? Olha o que diz o texto. E partindo Jesus dali, esse texto é muito conhecido, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Tem algumas versões que dizem assim: manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Você sabia que Deus pode estar aguardando apenas a sua adoração para resolver a sua causa? Diga comigo: Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Amém. Senta um pouquinho. Irmãos, o termo adoração, por si só, já evoca uma disposição interior de oferecer a Deus o melhor, a despeito da circunstância que você esteja vivendo. Eu vou repetir: o termo adoração já evoca em si a disposição do coração de oferecer a Deus o melhor, a despeito da circunstância que você esteja vivenciando. Quando eu agradeço a Deus por algo, a minha gratidão gira em torno daquilo que Deus me deu, daquilo que eu recebi de Deus. O meu louvor gira em torno daquilo que Deus faz. Então eu agradeço pelo que recebo, louvo pelo que Ele faz,
mas a adoração se dá pelo que Ele é. Então, a despeito de como eu estou e de como eu me sinto, Deus é digno de adoração. E é interessante no ministério de Jesus, algumas coisas me chamam a atenção. Uma delas é que as pessoas que mais perceberam a natureza divina de Jesus não estavam envolvidas com o sistema religioso de Israel. Por exemplo, olha o grito de Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão filho de Davi não é um jargão, não é uma expressão comum, é uma declaração de fé. Fé em quê, pastor? É uma declaração de confiança na profecia que Natã lançou para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo de número 7. Ou seja, Bartimeu viu em Jesus aquilo que Judas Iscariotes não viu. Bartimeu viu em Jesus aquilo que os fariseus não viram. Bartimeu viu em Jesus aquilo que os sacerdotes não viram. Olha Nicodemos, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Nicodemos está fazendo uma das declarações mais poderosas e mais fundamentais da fé cristã, a declaração da divindade de Cristo. Porque, embora para mim, para você, que pela fé cremos, certamente que Jesus tinha natureza divina, no primeiro século da igreja houve um questionamento sobre se Jesus de fato era de origem divina. Um movimento chamado gnosticismo questionou muito a natureza de Jesus, e Nicodemos tem na ponta da língua uma fala que afirma esta divindade. Por outro lado, outra coisa que me chama a atenção nos evangelhos é que verdades poderosas e extraordinárias dos evangelhos, em muitas ocasiões, Jesus compartilhou-as com mulheres, e eis aqui uma. Poderíamos pensar na mulher samaritana, e se eu tomar tempo com ela, eu não volto para Ciro Fenícia. Poderíamos pensar na mulher que em Lucas 7 é chamada de mulher pecadora, e se eu parar para falar dela, eu certamente não me aterei a falar da personagem desse texto. Uma terceira coisa que me chama a atenção nos evangelhos é que todas as pessoas que tiveram contato com Jesus foram profundamente tocadas por ele. Amém? Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus foram profundamente tocadas por ele, mas há algumas que conseguiram de algum modo marcar o mestre. Há algumas que de algum modo conseguiram chamar a atenção de Jesus.
Você lembra daquele homem em Mateus capítulo 8, quando ele diz assim: Senhor, o meu criado está doente, é muito grave, eu te rogo que o Senhor o cure. E Jesus disse assim: eu irei e o sararei. E ele diz assim: não, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Jesus diz assim: nem em Israel encontrei tamanha fé. Esta mulher é uma mulher especial. O texto sagrado sequer lhe menciona o nome, mas ela consegue tocar, ela consegue mexer com Jesus e com o seu coração. É muito importante nós percebermos que ela tinha pelo menos 3 fatores desfavoráveis a ela. Ela tinha 3 fatores desfavoráveis a ela, e o primeiro, hoje, é um fator incriminador. Qual era? O fato de ela ser mulher. Por quê, pastor? Porque o judeu dos dias de Jesus orava diariamente agradecendo a Deus por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. A maneira que a mulher era tratada nos dias de Jesus era uma maneira bastante hostil. Ela era vista como um elemento necessário, mas não era tratado com a nobreza e a destreza que depois o Evangelho vem defender. Jesus, inclusive, comprou algumas confusões, algumas brigas em defesa da mulher. Diga-se de passagem que o discurso de Jesus em Mateus 19, que muitas vezes os defensores ou os expoentes focam no conceito do divórcio em Mateus 19, o foco de Jesus ali não é o divórcio. O foco de Jesus em Mateus 19 é a opressão que a mulher estava sofrendo numa comunidade, numa sociedade extremamente reguladora, extremamente controladora, e ela sofria as consequências disto. Em outra ocasião posso falar disso melhor para você entender. O segundo elemento que desfavorece essa mulher era o fato de que ela não era judia. Ela era cirofenícia, era de civilização grega, e isso é bastante complexo nesse contexto. Jesus mesmo já vai logo e diz assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo que ele não estava ali para atendê-la em primeira mão. Ela era gentia. João capítulo de número 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, o seu não receberam. Mas Jesus estava em primeira mão na sua missão de salvar o povo de Israel. E o terceiro fator ruim, negativo, que pesava contra essa mulher era justamente a história do povo que ela fazia parte. Tiro e Sidom, para você entender, era uma região que fazia parte da Fenícia, no atual território do Líbano.
Desde os dias do imperador Pompeu, Tiro e Sidom foram anexadas ao território da Síria. Não dá para entrar agora no fator histórico, mas quando Alexandre o Grande morre, o império de Alexandre o Grande é dividido em 4 regiões no mundo, e tem a região da Síria, que toma toda a Palestina, né? E Tiro e Sidom ficavam naquela região, a cerca de 30 quilômetros da atual capital do Líbano, Beirute. A cidade de Tiro era muito famosa na antiguidade, porque eles dominavam o mundo e a arte da navegação. Observe, eu preciso que você entenda isso. Num passado muito distante de Jesus, lá nos dias de Davi e de Salomão, Davi fez uma aliança com o rei de Tiro, Irão. E Salomão, quando assumiu o trono, confirmou esta aliança. E quando Salomão começou a construir o templo, era de Tiro que via cedro do Líbano, artesãos de Tiro. Porém, com o passar dos anos e com a morte de Davi e a morte de Salomão, aquela aliança se transformou num espinho na unha de Israel. Por quê? Porque os reis que sucederam Irão posteriormente, e principalmente um rei chamado Etbaal, firmou uma aliança com Israel nos dias de Acabe e deu a sua filha por esposa para Acabe. Qual o nome dela? Jezabel. Aquela aliança de Israel com Tiro se transformou numa tragédia, porque Jezabel, vindo para o território de Israel, trouxe consigo 400 profetas de Baal, 450 profetisas de Azerat, e implantou no território de Israel o culto pagão. Aquilo desviou a nação inteira. Alguns estudiosos entendem que a tragédia que culminou na destruição do Reino do Norte em 722 a.C. e posteriormente o cativeiro de Babilônia em 606 também antes de Cristo contra Judá, foram consequências da idolatria que Jezabel conseguiu disseminar no território de Israel. Desde a volta do cativeiro de Babilônia, ouvir falar de Tiro e de Sidom soava com gastura no ouvido do povo judeu. E o texto sagrado diz que esta mulher vem das regiões de Tiro e de Sidom. Então, ela chega com uma negatividade, uma rejeição já selada, mas ela tem um problema. E quando você tem um problema, você não olha o tamanho do obstáculo, você olha o tamanho do problema e precisa resolvê-lo. E o problema dela é grave. A filha dela estava endemoninhada. E ela diz ao Senhor Jesus no versículo 21: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Marcos, no capítulo 7, quando faz o mesmo relato, diz que ela veio ao encontro de Jesus e deixou a filha dela amarrada em casa. E é Marcos quem relata que a menina estava definhando, ou seja, a entidade maligna estava consumindo a menina aos poucos.
Ela enfrenta todos os obstáculos para vir ao encontro de Jesus, lhe oferecer adoração e um pedido de socorro. Então vai uma pergunta importante: qual é o obstáculo que fustiga a sua alma hoje? E qual a sua disposição de adorar, mesmo antes que o milagre lhe aconteça? Já lhe coube pensar que a sua murmuração pode estar atrapalhando a sua vida e a vida de quem está perto de você? Já lhe coube ponderar que a sua murmuração pode atrasar o seu processo? Aí, veja a postura desta mulher quando vai se aproximando, e ela vai nos ensinar algumas lições da adoração como resultado da fé. A primeira lição que ela nos ensina da adoração como resultado da fé é: em meio à crise, descubra onde Jesus está. Jesus havia saído do território de Israel para se ausentar um pouco da zona de conflito. Ele estava tecnicamente isolado, escondido, ausente do barulho. Ela descobre onde Jesus está no meio da sua crise. Todos nós enfrentamos crises em alguma área, em alguns momentos. O problema é que não somos todos nós que vamos buscar a Jesus quando a crise chega. Onde Jesus está? Onde temos-lo buscado em nosso momento de aperto, de vexame e de sufoco? Descubra onde o Mestre está, para que Ele seja a solução da sua causa, a resposta da sua oração. Teve uma certa feita que ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Na verdade, nós buscamos soluções em lugares diversos. Raramente colocamos na nossa prioridade ir buscar Jesus, encontrar Jesus. Só vou parar quando Ele falar comigo. Eu vou ao encontro dEle até que Ele se manifeste a mim. Não sairei daqui enquanto Ele não der um sinal de que chegou. Aleluia! A segunda lição que essa mulher dá para nós, da adoração como resultado da fé, é: não tenha medo de se expor. Você já percebeu, eu vou começar por mim, você já percebeu que muitas vezes você se contém na presença de Deus, porque você não sabe como o outro vai pensar, o que o outro vai achar? Você sabia que às vezes eu sinto vontade de esboçar reações da minha alegria na presença de Deus, e eu me contenho porque pode ser que alguém olhe e diga assim: meu Jesus do céu, esse pastor é um menino. Você fica limitado, sobretudo agora, porque nós estamos aí com uma modalidade de pentecostal no Brasil. Nós temos uma forma de pentecostal no Brasil que não concorda com glória a Deus alto, não concorda com línguas estranhas, não concorda que você pule, não concorda que você aplauda. É um
pentecostalismo assim bastante controlado, bastante sistemático, e quando você sai dessa forma, você é menino, você é novato, você é um novo convertido inexperiente, é um pregador sem controle. Presta atenção, ainda é melhor um bocado de menino de coração puro na presença de Deus do que um bocado de adulto secado pela religiosidade. Não tenha medo de se expor, dê glória, diga aleluia, fale em línguas se você já recebeu o dom do Espírito Santo, celebre ao Senhor. Me lembro agora do irmãozinho que estava no culto dando glória, falando aleluia, levantava a mão, chorava, falava em língua. De repente alguém olhou para ele e fez assim: você é novo convertido. Ele disse: só tem alguns meses na igreja. Aí o crente antigão fez assim: quando a gente é novo na fé é assim mesmo, a gente se alegra com qualquer coisa. Depois que a gente fica velho de crente, isso acaba. O novo convertido olhou para ele e disse: meu irmão, no dia que essa alegria acabar, eu aceito a Jesus de novo. Tem muita gente na igreja precisando aceitar a Jesus de novo. Virou barro duro, entrou numa forma e estatizou dentro dela. Não tenha medo de se expor. Ela vem gritando atrás do mestre, ela vem clamando em alta voz. Você sabe o tamanho do seu problema, você sabe o tamanho do milagre que Deus fez. O glória que você dá é do tamanho que a sua alma deseja honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Então, a gente muitas vezes fica limitado, controladinho ali, né? E eu, pelo menos na igreja em Salvador, eu percebi, e esses dias eu precisei chamar a atenção e corrigir. Tem irmão que fica dizendo assim: olha, o pastor não gosta, viu? Como ele não gosta que o irmão dê glória, ele não gosta que o irmão passe pulando na frente do púlpito, ele não gosta que o irmão se alegre em língua. O pastor Josué não gosta disso não, viu? Eu cheguei lá no púlpito e disse: ó, para de falar em meu nome aquilo que eu não disse. E quer saber? Se você se alegrou, pule, aplauda, dê glória, saia caminhando no meio da igreja. Tenha liberdade de enaltecer o nome do Senhor Jeová. Não tenha medo de se expor. Mas é meninice. Mas é meninice na presença de Jesus. E acabou. Terceira lição que essa mulher nos ensina: da adoração como resultado da fé. Descubra o poder da intercessão. Provoca seu vizinho, fala com ele aí: descobre o poder da intercessão. Presta atenção, eu li uma frase de um comentarista sobre esse texto, que ele diz assim, ó: existem pessoas corajosas e existem pessoas covardes. Existem pessoas normais e existem pais. Por que ele diz existem pais? Porque a postura dessa mulher é a postura de uma mãe, que não está nem aí para o que o outro pensa. A questão aqui é que a minha filha precisa ser liberta. Onde estão os pais aqui? Façam assim, por favor.
O senhor sabia que o seu poder de oração diante de Deus, pela sua filha, pelo seu filho, é extraordinário? A senhora sabia que ninguém tem procuração mais poderosa para se colocar diante de Deus pela sua descendência do que a senhora, do que o senhor? Não importa onde o seu filho esteja, onde a sua filha esteja e como esteja, os seus joelhos dobrados ecoam na eternidade. Glória a Deus. E eu declaro em nome de Jesus: ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu neto e bisneto. Sua oração está chegando à presença do Eterno. Mas pastor Josué, eu tenho orado há anos e eu não vejo a coisa melhorar. Deus está quebrando laços, mantendo ele vivo, mantendo ela viva. O diabo já rondou muitas vezes para destruir, Jeová não permitiu, porque ela está debaixo de oração. Ela diz: tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu vou estimular os pais aqui nesta noite, aqueles que estão comigo através do culto online, aqueles que só ouviram essa pregação depois. Continua orando pelo seu filho, continua orando por sua filha. Satanás não terá poder sobre a sua vida enquanto a senhora, o senhor estiver de joelhos. Olha o texto: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que é tenda? Na Bíblia é casa. Praga alguma chegará à tua casa. Ela está intercedendo por sua filha. O Senhor vai levar o teu filho mais longe do que você foi. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías 65, 23 assim: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, não serão filhos para a destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Levante assim a sua mão e diga comigo: eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha descendência. Que todo laço de morte seja quebrado, que todo laço de acidente seja quebrado, que toda enfermidade seja neutralizada, que toda depressão, suicídio seja anulado, e que a bênção de Deus alcance a sua descendência. Aleluia. A questão dela é a filha. E ela nos ensina que quando a adoração é resultado da fé, a intercessão acompanha isto. A quarta lição que essa mulher nos ensina é que quando a adoração é resultado da fé, você descansa no silêncio de Deus. Porque Deus está calado? Porque muitas vezes Deus trabalha em silêncio. A Bíblia diz que quando ela vem clamando perto de Jesus, está escrito no versículo 23, ele não lhe respondeu palavra. Jesus não dá uma resposta
imediata. Jesus não gera uma esperança imediata para aquela mulher. Apenas silêncio. Não há uma razão clara no texto que justifique o silêncio de Jesus. Talvez os fatos históricos que acabei de mencionar, talvez Jesus estivesse testando a própria mulher, ou talvez ele estivesse testando os apóstolos, porque os apóstolos reagem. Enquanto Jesus se cala, os apóstolos se manifestam. Mas o fato é que Jesus está quieto, como se ignorasse aquela mulher, como se ele não estivesse atento ao seu clamor. Como você lida com o silêncio de Deus? Quando parece que a porta se fecha e Deus não responde. Quando muitas vezes Deus fala com a pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo e não te diz nada. Quando você pergunta e a resposta não vem. Quando a adoração é movida pela fé, o silêncio não te obstrui. Você crê não porque Ele disse, você crê porque Ele é. Você crê porque Ele não falha. O silêncio pode ser apenas o teste de Deus para que você se conduza na sua presença. Quem já foi na escola lembra que o professor fala durante todas as aulas de exposição do assunto, explicação do assunto, revisão, mas não fala na hora da prova. E eu tinha uma professora lá no antigo ensino fundamental, que ela, além de não dizer nada, ela sentava e colocava um óculos na ponta aqui e ficava fingindo que estava escrevendo e olhando por cima do óculos para ver quem estava copiando a prova do colega da carteira do lado. Na hora da prova Deus se cala. Diz aí para o seu vizinho: na hora da prova Deus se cala. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais. Mas Ele falou com você todas as aulas. Ah, mas eu não ouvi. Aí é porque você não prestou atenção na aula. Mas Ele estava te ensinando. E Ele estava te dizendo: vai chegar uma hora que eu vou me calar, porque é a hora que você vai passar no silêncio. Mas eu me lembro agora de uma poesia antiga que já virou música em algumas versões, chamada Rastros na Areia. O poeta diz que teve um sonho, e no sonho ele caminhava na praia e ele via 4 passos, 2 eram seus e 2 eram os passos de Deus. Mas quando ele chegou no momento mais pedregoso da praia, 2 passos sumiram e apenas 2 ficaram. E ele disse: mas Senhor, na hora mais difícil da vida o Senhor me abandonou. E o Senhor disse para ele: não, esses passos que você está vendo são os meus, não são os seus. Porque na hora mais difícil da tua vida, eu te carreguei no colo. Aleluia. O silêncio de Deus também é uma forma de falar. E quando a adoração é movida pela fé, o silêncio não te perturba. O silêncio de Deus é pedagógico. A 6ª lição, 5ª, que essa mulher nos ensina: quando adora, segura lá, ó, quando a adoração é resultado da fé,
Não confunda a opinião das pessoas com a resposta de Deus. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. O povo começou a aplaudir Herodes. Herodes pensou que virou Deus. Daqui a pouco virou comida de bicho. Ela clama, Jesus se cala. Os discípulos dizem: manda ela embora. Ela vem fazendo escândalo atrás de nós. Ela poderia ter entendido que aquilo era um não. Deus se calou. Os apóstolos falaram, então é não. Mas ela continua diante dele. Eli chegou para Ana e disse: até quando você vai estar embriagada no santuário? Ana poderia ter se ofendido e dito: o pastor me julgou, o pastor censurou o meu quebrantamento. Ana diz: embriagada não, meu senhor, eu estou carregado de angústia, colocando a minha tristeza diante de Deus. Quando os discípulos dizem: manda essa mulher embora, porque ela vem correndo atrás de nós, essa mulher nos ensina que a adoração movida pela fé busca entender quais são as prioridades de Deus. Primeira coisa que você tem que entender na sua vida e no seu processo é: qual é a prioridade de Deus nisso? Trouxeram um paralítico para Jesus em Marcos 2, para que ele o curasse. Ele olha para o paralítico e diz: perdoados são os teus pecados. Mas ele não foi lá para ser salvo, ele não foi lá para receber perdão, ele foi lá para receber cura. Mas Jesus olha para o paralítico e a prioridade de Deus não é o milagre físico, mas o espiritual. Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já disse aqui aos irmãos, Jesus não está aumentando a esperança dela, está dizendo: a minha prioridade é a casa de Israel, você é gentia, não é a sua vez ainda. Eu sou apaixonado pela história dessa mulher, porque no meu modo de entender, ela conseguiu furar a fila, ela quebrou uma regra, ela entrou numa prioridade que não era dela, porque eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ela, em vez de se chatear, em vez de reclamar: eu não fui enviado para você, eu fui enviado para a casa de Israel. Ela disse: ah é? Então tá. Prostrou-se. A reação dela é adoração. E é interessante que o texto diz: prostrou-se e adorou. Diga comigo: prostrou-se e adorou. Sabe o que é interessante? A palavra prostrar-se no texto bíblico já significa adorar, porque ela vem do grego proskeneo e da ideia de curvar-se, descer aos pés. Parece uma redundância, mas a verdade é que ela prostra-se, e depois que ela prostra, ela coloca a boca no pó, ela vai com o rosto aos pés de Jesus, ela desce o quanto dá para descer, porque o mais importante ali não é etnia, não é raça, não é povo, não é nação, e nem é o que os discípulos pensam. O mais importante aqui é eu voltar para casa com uma resposta acerca da minha filha.
ela prostra-se e adora. Diante da sua provação, você adora? Ou reclama? Adora? Ou apresenta a Jesus um catálogo de reclamações? E se Deus estiver esperando o seu silêncio, e Satanás olhando lá do canto e dizendo assim: eu quero ver até onde ele vai aguentar. Lembra de Jó? O diabo dizendo: eu quero ver se ele vai aguentar esse esmagamento. E Jeová olhando de lá e dizendo: eu conheço o instrumento onde eu coloquei o meu espírito. Eu conheço o instrumento onde eu estabeleci a minha habitação. Ele vai adorar, ela vai adorar. E o diabo lá no canto dizendo: murmura, vai, solta a murmuração. Quando o diabo espera você murmurar, você diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Dá uma sacudidela no seu vizinho, fala com ele assim: experimenta adorar. Oh, aleluia. Aleluia. Vai para o trabalho amanhã adorando. Entre no seu escritório amanhã adorando. Pastor, o dia hoje foi tão difícil. Chegue amanhã na empresa adorando. Alguém vai dizer: foi doido. Dia ontem foi um dia de maluco. Ele chega hoje aqui cantando. Aleluia. Deus pode estar esperando apenas a sua adoração. Satanás pode estar esperando apenas a sua murmuração para dizer para Deus: está vendo aí, não aguenta aperto nenhum. Aí quando você adora Jeová, aleluia, olha para o diabo que está te acusando, dizendo: tu viu aí, infeliz, que tu estás incitando contra o meu servo, contra a minha serva sem causa. Adore. Não adore porque o milagre já aconteceu. Adore porque você crê. Gente, eu tenho passado muitas batalhas. Muitas. Dia desse eu falei lá em casa: por menos do que isso, eu já vi gente perder a paz e sair da pista. Mas sabe que quando eu sento e eu vejo Deus, eu sei que até na dor e na amargura Deus está lá. E Deus está esperando a adoração para em algum momento Ele começar a abrir portas. Se tem alguém do seu lado, fala com ele assim: e a porta vai abrir. E a porta vai abrir. Glória a Deus. Mas aí quando a mulher adora, já vou terminar, Jesus lança sobre ela um teste que eu não sei aqui quem de nós passaria. Ela está prostrada aos pés dele. Ele diz assim: não é bom pegar o pão das crianças e jogar aos cachorrinhos.
Eu sei que o termo cachorrinho aqui é um termo carinhoso. Os estudiosos mencionam que o vocábulo que o texto utiliza fala de cachorrinho de estimação. Mas para uma mulher que está desesperada por causa da filha dela, não deixa de ser um cachorro. A outra coisa que eu digo sempre: se fosse um homem, será que teria ficado? Ia dizer assim, tá vendo aí, ó? Aí diz que é o Messias, depois fala que é o Salvador. Quando Jesus diz isso para a mulher, olha a reação dessa senhora: eu sei, Senhor, que não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. Aí eu consigo ouvir a voz da mulher dizendo: mas lá em casa eu tenho um cachorrinho de estimação, e eu não dou a comida das crianças para ele, mas eu sei que o cachorro come do que cai. Porque a criança, quando come, bagunça o prato, suja a mesa, joga comida no chão, e o cachorro vai comendo das migalhas. E olha que coisa linda, porque ela olha para Jesus e diz assim: eu não quero o prato dos meninos, eu só quero o que sobra, eu só quero o que cai, eu só quero as migalhas. Jesus não aguentou. Vou dizer literalmente, Jesus não aguentou. A mulher invadiu a alma de Jesus, porque ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Quem está elogiando a fé dela é o autor e o consumador da fé. Não é o apóstolo elogiando a fé daquela mulher, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, é o autor da fé. Grande é a tua fé. A tua perseverança vai fortalecer a tua fé. Deus está usando o processo para te robustecer. Deus está usando, eu queria que você conseguisse entender o que o Espírito está comunicando. Deus está usando o processo para interagir com você, para fortalecer você, para tornar a tua fé uma fé em comum, porque fé muita gente tem, mas o Senhor está querendo gerar em mim e em você uma fé extraordinária, incomum, anormal, a fé que ri da adversidade. E eu termino te dizendo: deseje o seu milagre mais do que qualquer outra pessoa deseja. Queira a resposta mais do que qualquer outra pessoa quereria. Deseje mais do que qualquer outro possa desejar. Tenha fome. Desculpe eu usar essa expressão. Se o assunto é Deus, seja ganancioso. Se o assunto é Deus, seja desesperado por Ele. Porque a adoração que é movida pela fé provoca um desejo de Deus que é incontrolável, que é insaciável. O problema dessa geração é falta de fome. Minha avó,
ia me dar comida e eu dizia: a comida está ruim. Ela dizia: barriga cheia. Lembro de um dia que a minha avó falou assim: o melhor tempero é fome. As pessoas estão tão cheias de tanta coisa que elas não sentem fome de Deus e dos seus milagres, e isto é trágico. Tivéssemos uma geração faminta de Deus, não haveria lugar para comportar as pessoas em busca dele. As ruas estariam cheias de pessoas clamando por Deus. Não confundiríamos Deus com nenhuma outra saciedade. Seja feito para contigo como tu desejas. Lá vai a pergunta: se Deus fizer com você na proporção que você deseja, alguma coisa muda na sua vida espiritual?